Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 41. E vamos lendo, e depois o que nós não lermos aqui, porque é uma leitura bem extensa, eu vou explicando na pregação. Então vamos ler do 41 em diante. 1 Samuel 17, 41. Glória a Deus. Diz assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Essa história, de Davi e Golias, ela é muito conhecida até mesmo por quem não é cristão. É uma das primeiras histórias bíblicas que as crianças aprendem também. E você já deve ter ouvido muitas pregações sobre esse assunto. Mas às vezes as pregações que você ouviu não vão te falar o que eu vou falar hoje. Então que o Senhor esteja aumentando o nosso conhecimento na sua palavra. Veja só. Então o exército de Israel, na época que o rei Saul estava no poder, no trono, ele era afrontado pelos filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel. E era um povo, o povo filisteu. E esse povo filisteu tinha um gigante chamado Golias,
que era o que enfrentava então as guerras, as lutas, porque naquela época tinha uma lei que obrigava os campeões de guerra a estarem presentes nas campanhas de guerra e também na hora do enfrentamento, né? Os heróis de guerra, então, tinham de estar ali contra os povos adversários. E Golias, então, era o herói de guerra do povo filisteu. E eles detestavam a nação de Israel. E foram, então, no vale chamado Vale de Elá. E lá estava, então, o exército dos filisteus e também o exército de Israel, com o rei Saul e os seus soldados. E o Golias, então, eu estou só resumindo, tá, irmãos, porque você com certeza conhece essa história. E o Golias, então, que era um gigante de 2,90 metros, então podemos dizer que aproximadamente 3 metros, né, de altura, esse homem tinha. Ele ia à frente, então, do exército filisteu e desafiava o povo de Israel. E ele disse, então, né, que mandassem um único soldado, um representante do exército de Israel, para lutar contra ele. E aquele que vencesse, então, já tinha vencido a guerra. Que não precisava ter todos os soldados ali lutando, que um apenas ia lutar com ele. Se ele ganhasse, Israel seria escravo deles. E se eles perdessem, então, coisa que eles achavam que nunca iriam perder por causa da força e da altura do Golias, eles então seriam escravos e prisioneiros de Israel. E ele desafiava então o exército e nenhum dos soldados de Israel, nem mesmo o rei Saul também, ele não era gigante, mas ele tinha uma altura, né, maior que os seus soldados. Ele era um homem forte, alto, pronto para a guerra. E nem mesmo ele quis ir enfrentar a Golias. E nenhum dos soldados quis. Então todos tremiam de medo, né, do Golias. E o pai de Davi, o Jessé, ele mandou Davi ir até o acampamento de Israel, levar alimento para os seus irmãos que eram soldados do exército. E aí quando chegou lá, então o Davi ouviu, né, os comentários, aquela coisa toda, aquele movimento que estava lá no exército de Israel por causa de Golias estar desafiando eles. E vou estar aqui só, não mudando o sentido, mas mudando as palavras só para nós imaginarmos, né, como o Davi falou. Certo, ele falou assim, mas como vocês não vão lá enfrentar? Né? Nem os irmãos dele queriam ir, e que os irmãos dele eram soldados, e ele não. Ele era o mais novo e o menor da sua casa. Ele era pastor de ovelhas. Então ele estava acostumado a cuidar das ovelhas, ele não era soldado. Ele já tinha matado um leão e um urso, quando o leão e o urso foram pegar as ovelhas, né, para comer as ovelhas. Ele matou tanto o leão quanto o urso, e ele não era soldado. Mas quando ele chegou lá, então podemos dizer que ele ficou indignado. E ele disse, mas como vocês estão deixando esse incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? E vocês não vão fazer nada. Aí, resumindo mais um pouquinho, ele disse, eu vou. E disseram, né, trazendo para o palavreado dos nossos dias, você está louco, Davi? Olha o teu tamanho perto de um gigante. Você nem soldado é, você não sabe guerrear, o que é que você vai fazer lá? E ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque vocês estão deixando um incircunciso desafiar a Deus. Incircunciso, irmãos, é que, assim, ó, tinha, né,
na lei de Deus, Deus tinha mandado que todos os homens do povo de Israel praticassem a circuncisão, que era um pacto, uma aliança. Assim como nós temos hoje o selo do Espírito Santo em nós, naquele tempo a aliança de Deus era revelada para os homens através da circuncisão. E Golias não era circuncidado, ele não era judeu, ele não era hebreu, desculpe, ainda nessa época não se chamava judeu, se chamava hebreu. E aí então, Golias foi chamado por Davi de incircunciso. Ele disse, ele nem tem aliança de Deus, e vocês estão com medo dele, pois eu vou lutar com ele. E aí o rei Saul fez toda aquela parte, que colocou a armadura dele em Davi. Agora o rei Saul, um homem zarrão, grandão, e o Davi pequenininho. Mais ou menos a idade, a Bíblia não fala, mas a história nos diz que a idade de Davi, não posso dizer, afirmar, mas provavelmente era entre os 21 anos de idade. Só que a Bíblia mesmo nos diz que ele era um homem pequeno. Aqui nós lemos, no versículo 42, diz assim, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Então Davi, na Bíblia King James, que é a mais próxima do hebraico, diz assim, aqui quando diz homem moço ruivo, na King James diz moço bronzeado e de boa aparência. Então nós podemos imaginar que Davi era um rapaz, normal, era normal, como nós hoje. Mas ele não tinha experiência de guerra, ele cuidava das ovelhas. E aí o rei Saul colocou aquela armadura pesada nele, e ele disse, não, eu não consigo nem me mexer, eu não quero isso. Eu vou com o que eu tenho. E aí ele tirou aquela armadura e ele ainda falou para o rei Saul, olha rei, eu não sou soldado, mas eu já matei um leão e um urso, eu vou vencer esse incircunciso. E aí o rei Saul deixou ele ir. E aí começa então a parte do texto que nós lemos aqui, que quando o Golias olhou para Davi, ele diz aqui que ele desprezou Davi, ele riu, riu do exército de Israel e riu de Davi e disse, o quê? Vocês estão me mandando um menino para lutar comigo? Ali no versículo 43 diz assim, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então ele desprezou, ele disse, mas quem que é você para vir lutar comigo? Eu vou matar você assim num instantinho. E ele tinha, então, as armas dele. Eu anotei aqui o peso só a ponta da lança que o Golias usava, a ponta só, não era nem a lança toda. Pesava 7,2 kg, só a ponta da lança. Ele tinha um capacete de bronze, uma couraça de bronze também, toda de escamas. Tinha caneleiras de bronze, dardo de bronze nas costas. Então ele era todo preparado para a guerra e só o tamanho dele assustava. E aí, então, essas eram as armas dele. E quais foram as armas de Davi? 5 pedrinhas do ribeiro e a sua funda. Contra um gigante que estava assim, todo armado. E Davi, então, uma coisa interessante que nós precisamos saber a respeito de Davi, é que ele era da tribo de Judá. Mas Davi, ele tinha a habilidade dos homens da tribo dos benjamitas. E a tribo dos benjamitas tinha soldados que eles eram tão hábeis com
a funda, né, com lançar a pedra, que eles acertavam um fio de cabelo. Se a pessoa, né, precisasse acertar uma pedra nesse meu fio de cabelo aqui agora, um de vocês aí, será que alguém acertaria uma pedra no meu cabelo sem acertar na minha cabeça? E esses homens faziam isso. Ah, pastora, você está inventando. Eu não, quer ver? Vamos ler. Gui, coloca aí para nós Juízes, capítulo 20, versículo 15 e 16. Juízes 20, 15 e 16. Ora, contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim, são os benjamitas, né? Vindos das suas cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se sentaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos. Olha mais um detalhe, canhoto. Esses dias eu fiquei sabendo que o Cauã é canhoto, né, Cauã? Você é canhoto? Olha aí, ó, você pode tentar fazer o que eles faziam. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Viu que legal? E Davi tinha essa habilidade. Ele era da tribo de Judá, mas ele tinha essa habilidade. Ô Cauã, só não vai sair atirando pedra por aí em todo mundo, tá? Mas Davi tinha essa habilidade, irmãos. E ele então, né, pegou 5 pedras, 5 pedrinhas, né, que coubessem na sua funda, para ir lutar contra o gigante. E aí você pode pensar assim, tá, pastora, mas era um gigante, era Golias. Para que ele pegou 5 pedras? Uma só não ia resolver? Olha só, Davi, ele conhecia muito bem, né, aquela região, as pessoas conheciam e sabiam da existência de gigantes. E Golias era um deles. Mas ele tinha mais 4 irmãos, Golias. Ele tinha 4 irmãos. Então, os gigantes ali daquele tempo de Davi eram 5. E por isso ele pegou 5 pedras. Por quê? Porque ele não era burro, né, Davi? Ele pegou as 5 pedras e, com certeza, pelo que a gente lê na Bíblia, ele sabia dos outros 4 irmãos de Golias. E ele disse, podem vir. Se vir, vai ter uma pedra para cada um. Viu? Isso nos ensina muito, né? Mas então, só para você entender isso, que ele pegou 5 pedras, não foi por acaso. Que na nossa vida não deve ter nada por acaso. Nós temos que ser orientados por Deus, e Davi estava sendo orientado por Deus. Porque ele falou, eu vou contra esse incircunciso no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele foi, ele sabia o que ele iria enfrentar, ele não era bobo, não era idiota, mas ele não teve medo. Mas ele pegou as 5 pedras então, porque se os outros irmãos de Golias viessem, ele estava preparado. Aí você também pode dizer, pastora, me prove onde é que estão esses irmãos de Golias aí. Vamos ler. 2 Samuel 21, 16. Segundo Samuel 21, 16. Diz assim: E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 siclos de bronze e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Ó, esse texto aqui já está falando depois
que Golias foi morto por Davi, os irmãos dele sempre tentaram matar Davi. E esse aqui, então, esse Isbi-Benob, não sei se é assim que pronuncia, mas em uma guerra, ele tentou matar Davi. Mas o Abisai, que era filho de Zeruia, socorreu Davi e matou esse gigante. Então, um dos soldados de Davi matou esse irmão de Golias. Bem mais tarde dessa parte aqui que Davi matou Golias. Então, era irmão de Golias. Outro irmão de Golias, 1 Crônicas 20, versículo 4. Depois disso, levantou-se guerra em Gézer com os filisteus. Então Sibekai, o Husatita, matou Sipai, dos filhos do gigante, e eles ficaram subjugados. Então, olha só, mais uma guerra, mais um soldado de Davi matou o outro irmão de Golias, chamado de Sipai. Tem algumas traduções, que diz Saf ou Sipai, tá? Aqui está dizendo Sipai, é o mesmo gigante. Então também era irmão de Golias. 2 irmãos já, né? Aí também 1 Crônicas 20, versículo 5. Tornou a haver guerra, outra guerra, com os filisteus. E Anã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja lança tinha haste como órgão de tecelão. Mais um irmão de Golias que foi morto daí por outro soldado de Davi. E o último, então, é 2 Samuel 21, 20. Eu gosto de ler, irmãos, porque a gente prova o que está falando, né? Não estamos inventando nada. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 por todos. Também este era descendente do gigante, tá? Outro irmão de Golias, tá? E também foi morto. Agora aqui quando diz, descendente do gigante, vamos ver quem era o pai desses gigantes, então. 1 Crônicas 20, versículo 8. Esses nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Era o pai de Golias e dos seus 4 irmãos. E o nome dele era Rafa-Gate. Tá? Então assim, irmãos, o Golias não era só ele, o único. Ele foi o primeiro que a Bíblia citou aqui, que foi o que Davi matou. Mas depois os soldados de Davi, então, mataram os seus outros 4 irmãos. Mas quando ele foi para a guerra contra o Golias, ele sabia da existência dos outros 4 gigantes. E por isso pegou 5 pedrinhas do ribeiro. Então ele foi preparado. O que nos ensina aqui? Que nós temos que nos preparar para as nossas guerras. E não adianta a gente ficar só falando, dizendo coisas, porque eu vou vencer em nome de Jesus. Não, você tem que se preparar. Qual é a nossa preparação hoje? É a oração. Nós temos que orar. Se você não orar, se eu não orar, nós nunca vamos vencer os nossos gigantes. Amém? Então, continuando aqui. Aí, então, veja só. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 48 de 1 Samuel 17, de novo, Gui. 1 Samuel 17, 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Olha só.
Quando Golias debochou de Davi, né? Riu, debochou do exército de Israel. Aí então ele foi se preparar para lutar. Como assim? Ele foi pegar a sua lança, foi colocar, não sei se ele já estava com a sua couraça ali de bronze, o seu capacete, mas ele foi se arrumar. E enquanto ele estava se arrumando para ir batalhar contra Davi, o que o Davi fez? Correu ao encontro dele. Correu. Não ficou esperando e pensando, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Não, o Davi foi logo. Ele não ficou ali esperando passar o tempo até que o gigante viesse até ele. Ele foi até o gigante. Então nós temos que entender isso também. Nós temos que estar sempre prontos para as nossas guerras, em oração e também em ataque, irmãos. Atacar o inimigo. Eu já falei aqui para vocês que o nome de Jesus é a nossa arma de ataque e que o sangue de Jesus é nossa arma de defesa. Então hoje nós não estamos aqui lutando contra um gigante de 3 metros de altura. Mas os nossos gigantes podem ser muito maior que esses. Então, como que nós vamos lutar contra eles? Usando pedrinha do rio com uma funda? Não. Nós vamos lutar com a oração, com o nome de Jesus e com o sangue de Jesus. Então, no nome de Jesus, a gente ataca o inimigo. Quando você vai orar, quando você vai fazer uma oração, você diz em nome de Jesus. É a tua arma de ataque. Você está atacando o inimigo. Porque o inimigo não resiste ao poder do nome de Jesus. Amém? Amém? E quando você precisa de proteção, você usa o sangue de Jesus. Então você clama, Jesus, me cobre com o teu sangue. Essa é a nossa arma de proteção. Então o sangue de Jesus nos cobre. E nós temos que usar essas armas. Mas não adianta a gente só falar se a gente não viver. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. Então, para nós podermos usar o nome de Jesus e nos cobrir com o sangue de Jesus, nós temos que estar em oração. Senão não resolve. Não resolve, porque o nome de Jesus não é uma palavra mágica, abracadabra. Não, não é dizer, no nome de Jesus eu vou e vou vencer. Não é assim. Você tem que servir a Jesus primeiro e viver para Jesus. Aí você pode usar o nome de Jesus. Amém, meus amados? Então veja só, o Davi foi ao encontro do gigante. Ele não ficou sentado pensando, o que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Não, ele creu e foi. E aí então diz ali no versículo 49, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Alforje é uma sacolinha, né, que eles usavam assim amarrado na cintura, uma bolsa, onde ele colocou as pedras. E aí diz ali, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Então esses filmes que a gente vê por aí, né, da história de Davi, que o gigante cai, geralmente eles fazem o gigante caindo assim, com a barriga para cima, para trás. Não, ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu de barriga na terra. Aí você pode dizer assim, mas como que o Davi conseguiu em uma pedra acertar? Aqui tem um detalhe. Davi tinha aquela técnica dos benjamitas de lançar pedras com a funda, mas não foi a técnica que ajudou ele ali na hora. Quem direcionou aquela pedra foi Deus. Deus dirigiu aquela pedra quando saiu da mão, né, de Davi e foi até a cabeça do Golias. Agora, para você ver como é um grande milagre, irmãos. Eu falei para vocês que ele usava um capacete de bronze. Como que uma pedra, uma pedrinha do rio,
ia matar um gigante de 3 metros de altura, se ele ainda usava um capacete de bronze? Quer dizer, como que ia ferir a testa do gigante? Tinha um detalhe que a gente vê, que a história conta, que esses capacetes, eles tinham bem no meio da testa um buraco, um furinho. Era a maneira do capacete. Então foi a mão de Deus, não foi a técnica de Davi, porque Deus direcionou a pedra bem naquele furinho do capacete. Capacete de bronze, um gigante de 3 metros. Davi, um piazinho, né, que podemos dizer assim, 21 anos, mas comparado ao gigante era uma criança. Deus direcionou aquela pedra. Porque se não fosse Deus, Golias não teria morrido. Só que Davi teve a parte dele. Ele não teve medo, ele atirou a pedra e ele estava preparado para os outros irmãos se viessem. Então isso nos ensina, meus amados, que nós vamos contra os nossos gigantes, mas não com a nossa força, não com as nossas habilidades, não com as nossas técnicas. Davi era prático naquilo ali que ele fazia, mas não foi aquilo ali que derrubou o gigante. Foi a mão de Deus, que segurou a mão de Davi e fez aquela pedra entrar justamente no espaço que tinha no capacete. Então, quando nós estamos enfrentando uma luta, um problema, não é o nosso conhecimento, não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacidade, nada disso vai destruir os nossos problemas. Quem vai destruir é o nome do Senhor dos Exércitos. É Jesus. Eu falei para vocês no início que a circuncisão era o pacto, a aliança de Deus com os homens de Israel daquela época. Hoje, porque Jesus veio, Deus não exige mais a circuncisão. O que é circuncisão, pastora? Circuncisão era o corte do prepúcio do órgão masculino. Então, fazia aquilo ali, o homem ficava marcado, como dissesse assim, ó, eu pertenço ao Deus de Israel. Hoje Deus não exige mais isso, mas nós temos Jesus, que é o nosso Salvador e que é a nossa aliança com Deus. Então hoje nós vamos contra os problemas, contra os inimigos, no nome de Jesus. Amém? Então é por isso que nós temos que estar firmes com o Senhor, porque senão nós não vamos vencer. E que se nós não estivermos firmes com o Senhor, a pedrinha não vai ser direcionada. Porque quem direciona hoje para nós é a mão de Jesus. Amém? Então, por isso nós precisamos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Viver para o Senhor. Viver para Ele. Não viver para ter as coisas que Ele pode nos dar, mas viver para ter Ele. Ele é o maior tesouro. Ele é o que nós devemos almejar. Então, veja só. A pedra que Davi acertou em Golias não foi pela sua técnica, pela sua habilidade, mas foi direcionada por Deus. Amém? E aí então nós podemos entender o que, meus queridos? Davi, como ele estava preparado para mais 4 gigantes se viessem, nós hoje temos que estar preparados para um monte de coisa. Não é só uma coisa, porque nos nossos dias hoje as dificuldades sempre existiram, mas parece que hoje é um problema atrás do outro todo dia, né? Vocês já perceberam como os dias estão ficando difíceis? As coisas estão piorando, mas é palavra do Senhor. Jesus disse que as coisas ficariam pior quando estivesse próximo do fim dos tempos. E nós somos, eu acredito, a última geração, a geração do arrebatamento, a geração do fim dos tempos, dos sinais que tem que acontecer para acontecer. Então nós temos que estar preparados contra tudo. Não desanime das tuas orações. Não deixe de orar. Não deixe de orar. E uma coisa que você pode já ter visto em
em várias outras pregações a respeito de Davi e Golias, é que para cada pedra, para as 5 pedras, eles dão o nome de um problema. Eu não estou dizendo que é errado isso, pode ser feito para ilustrar uma mensagem. Mas o que nós temos que entender aqui não é o significado das pedras, mas é o significado da direção que Deus nos dá quando nós usamos uma pedra. Davi tinha as pedrinhas. Ah, pastora, mas hoje eu não tenho pedra. Você que pensa. Hoje nós temos, deixa eu achar o versículo aqui. Tem mais ou menos 60 versículos que falam, mas eu não ia trazer todos, né? Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas nós vamos ler só 3. Porque Davi tinha as pedrinhas. E nós hoje temos uma rocha eterna. Rocha eterna. Isaías 26, 4. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós hoje não precisamos ter as pedrinhas no bolso ou numa bolsa, porque nós hoje temos Jesus. Jesus é a rocha eterna. Aquele que firma os seus pés sobre a rocha tem vitória. Não vamos ler todos, né? Mas mais 2 eu quero ler. Salmo 40, versículo 2. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O Senhor Jesus nos tira daquele lugar de destruição, de lodo, de barro, que é o pecado. E Ele nos coloca sobre Ele mesmo, que é a rocha, Ele firma os nossos passos. Você tem firmado os teus passos sobre Jesus? Amém? O último, Gui, Salmo 71, 3. Se tu para mim uma rocha de refúgio, aqui que sempre me acolha. Deste ordem para que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Amém? Não precisamos mais das pedrinhas de Davi, porque nós temos hoje melhor do que as pedrinhas do ribeiro. Hoje nós temos Jesus. Jesus é a rocha eterna. É Ele quem vai direcionar a nossa vitória contra os problemas. É Ele quem vai direcionar a nossa vida para nós tomarmos posição de verdadeiros cristãos. Então firme os teus pés sobre essa rocha. Às vezes as pessoas não entendem e dizem assim, mas como firmar os pés sobre a rocha que é Jesus? Eu vou pisar em Jesus? Não, de maneira alguma não é isso. É que Ele dá o exemplo que aquele que firma a sua casa sobre a rocha nunca vai ser destruído. O que faz a sua casa na areia, a primeira chuva que vem destrói. Então nós temos que nos firmar em Jesus. Amém? Agora veja só. Nós temos que ter as defesas, como eu já falei, né, contra os problemas que vão surgir. Mas você com certeza enfrenta muitos gigantes todos os dias. E tem gigantes que são quase invencíveis. Se não fosse por Jesus, nós nunca venceríamos. Só que veja só, irmãos, o pior gigante que vem contra nós está dentro de nós. O pior gigante. Como assim, pastora? É a nossa carne. O pior gigante, que é o que nós temos que matar todo dia, é a nossa carne. Como assim? São aqueles pecados que nós sempre estamos caindo. Cada pessoa tem o seu ponto fraco e não pense que o diabo não sabe disso.
Ele sabe qual é o ponto fraco de cada um e Ele vai nos tentar nessa área. Se a pessoa tem alguma fraqueza, né, em algum tipo de pecado, é ali que o diabo vai tentar essa pessoa. Por exemplo, a pessoa mente. O que é que vai acontecer? O inimigo vai pôr esse gigante na vida da pessoa. A pessoa rouba. O inimigo vai fazer um prato cheio ali para a pessoa cair no mesmo pecado. E vários outros pecados, adultério, prostituição, seja lá o que for. Tudo é pecado, tudo afasta de Deus. Mas nós temos que vencer aquele que está dentro de nós. Soberba, orgulho, inveja, maldade. Se nós não matarmos primeiro esse gigante, que é a nossa carne, que somos nós, os nossos desejos, a nossa vontade, nós não vamos poder ir contra os outros gigantes externos que vão nos aparecer. Primeiro aqui, primeiro nós temos que matar o nosso próprio gigante. Senão nós não vamos vencer os outros. Então o nosso próprio gigante, que é a nossa carne, tem que morrer. Como assim? Precisamos lutar contra isso. Uma vez eu falei, já faz muito tempo, eu dei para o pastor um exemplo de matar um leão por dia e ele pegou isso para ele, então ele vive falando essa, né, de matar um leão por dia. Vocês já sabem que ele fala isso. Matar um leão por dia. Mas irmãos, pense comigo. O leão aqui está representando o problema e o pastor não está errado quando fala isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o leão que nós temos que matar todo dia é o nosso gigante. Estão entendendo isso? Porque às vezes o nosso leão que nós temos que matar todo dia está debaixo da nossa cama. E pastora, como assim? Claro, está lá escondidinho. Dorme conosco, levanta conosco, faz as refeições junto com a gente. Por quê? Porque nós não matamos ainda. Então, antes de nós queremos sair matando os leões dos problemas externos que vêm nos atacar, nós temos que matar primeiro esse leão gigante que mora dentro de nós. Ah, mas eu já tenho Jesus, então não tenho mais leão dentro de mim. Você se engana, daí é que você tem. Porque é a carne não se converte, eu já falei aqui outras vezes, a nossa carne não se converte. Quem se converte é o nosso espírito. Quem aceita Jesus é a nossa alma. Mas a nossa carne, irmãos, ela não vai deixar de nos tentar. Então é aquele leão que você tem que matar todo dia. Eu lembrei agora desse exemplo porque o pastor vive falando, matar um leão por dia. Mas mate primeiro o teu leão de estimação. Né? Para depois matar os leões que vierem de fora. Como assim? Os pecados. Mate a tua soberba, mate o teu orgulho, mate a tua inveja, mate a tua maldade. Ah, pastora, mas eu não sou assim. Para, irmãos, todos nós somos assim, nós somos humanos. Nós somos pecadores. Todos nós somos assim. Então nós temos que primeiro matar esse nosso leão, esse nosso gigante, que às vezes está lá escondidinho debaixo da cama. Estou usando o exemplo aqui debaixo da cama, mas no teu coração. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então é esse que nós temos que matar primeiro. E eu costumo dizer também que às vezes não é nenhum leão, né? É um tiranossauro rex. Porque o problema às vezes é tão grande que um leão fica pequenininho. É um tiranossauro de grande. Então vamos matar esse tiranossauro também. Mas primeiro o que tem dentro de nós. Para depois matar os que estão lá fora. E se você não matar primeiro esse, você não vai conseguir matar os de fora. Então use, como você queira na ilustração da mensagem aqui, usar as pedrinhas de Davi, use, mas as pedrinhas para nós hoje é o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Amém?
E agora eu vou te falar de uma coisa que se tornou um gigante tão grande para todos, toda pessoa. E todos nós temos que vigiar nisso. Não é porque é pastor, porque é pastora, porque é diácono, porque indiferente do cargo que tem, da vida que leva. Um gigante muito grande, que hoje está vencendo muitos cristãos, e que as pessoas não estão se tocando das coisas, é um tal de celular. É um gigante tão grande, meus irmãos. É uma coisa tão absurda, que se tornou assim um vício. Mas você pode dizer, pastora, mas a tecnologia é boa? Claro que é. A tecnologia é excelente. Deus falou para Daniel que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E nós estamos vivendo essa época. A ciência está muito evoluída. A tecnologia é evoluída demais. Se você compra um celular hoje, amanhã ele já está velho, já tem um melhor. É assim ou não é? Então, mas esse avanço da tecnologia se tornou um problema tão grande, gente, um gigante tão grande que afasta as pessoas de Deus e a pessoa nem percebe. Por quê? Ah, mas é importante, vai dizer que você não usa celular, pastora? Claro que uso. Mas eu também tenho que me policiar, para eu não ficar o dia inteiro ali assim, ó. Tem gente, irmãos, que leva o celular até para o banheiro. Vocês concordam comigo? É ou não é? Sábado eu ainda estava comentando aqui com a Jô. Eu estava dizendo, ó, a nossa geração, a nossa idade aqui, a minha idade, né, das irmãs que têm a minha idade, quando nós vamos mandar mensagem para alguém, vamos digitar alguma coisa, a gente vai assim, ó. Um dedo só. Quer ver? Parem para pensar se não é. É ou não é? É assim, e às vezes a gente ainda digita tudo errado. Mas a geração agora, esses mais novos por aí, criança e adolescente, vou largar o microfone. É assim, ó. É com as duas mãos. É uma facilidade tão grande. E o problema não é digitar com as duas mãos. Isso não é problema, isso é. Mas é o uso demasiado que faz com que essa habilidade fique tão grande. Olha só, Davi tinha habilidade de lançar pedra, ele vivia treinando isso. E quem vive treinando, ó, se for possível, daqui a uns dias já é assim, ó. Irmãos, não é errado usar celular. Continue usando o teu. Eu uso também. Mas o que eu estou dizendo é, não deixe de orar para você ficar no celular. Não deixe de ler a Bíblia para você ficar no celular. Tem gente que até dentro da igreja fica mexendo no celular. Não estou falando daquele, eu tenho também a Bíblia no celular. Pode ter. E quando a gente vai ler, você pode acompanhar aí no teu celular, não tem nada a ver. Pode. Não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado. O que eu estou dizendo é que às vezes as pessoas vêm para o culto, mas não se desligam daquilo que ficou lá fora e ficam ali. Daí quando termina o culto, se alguém perguntar o que é que foi pregado hoje? Ah, sabe que eu não sei. Por quê? Porque estava no celular. E eu estou falando aqui de celular, mas é a tecnologia no geral. Lá na tua casa, o teu notebook, seja lá qual for o tipo de tecnologia que você tenha lá. Pode usar. Tem muita coisa boa, mas tem tanta coisa ruim. Então cuidado. Não deixe que esse gigante te domine. Porque o inimigo é astuto. O Senhor Jesus falou isso, que o diabo é astuto. Ele vai fazer uma coisa que aparentemente é boa, ficar
dominando a vida das pessoas. Cuidado. E é um gigante que tira as pessoas da presença de Deus. Porque a pessoa se dedica só àquilo ali. Desde que acorda até a hora que dorme. Cuidado. Então, mate esse gigante aí. Mate esse leão. Mate esse tiranossauro. Use. Não deixe ele te usar. A mesma coisa que o dinheiro. Ah, pastora, ter dinheiro é pecado, é errado? Se Deus te deu, meu irmão, não é pecado coisa nenhuma. Pecado é roubar. Não é pecado ter dinheiro. Você trabalhou, tem teu dinheiro, amém, glória a Deus. Mas não deixe o dinheiro te dominar. Você tem que dominar ele. Amém? Mesmo caso da internet. Então aquilo que está te dominando está sendo o Senhor da tua vida. Se o celular está te dominando, ele está sendo o Senhor da tua vida. Qualquer pecado que nos domina é o Senhor da nossa vida. Porque daí nós estamos subjugados a Ele. Nós estamos ali fazendo o que Ele quer. Ele, eu digo, pecado. Então cuide. Se valorize. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você tem que estar na presença do Deus vivo. E aí quando vinham os gigantes lá de fora para te atacar, lá de fora que eu digo os problemas do dia a dia, os problemas da vida, aí você vai ter munição para se defender, para matar esse gigante. Qual é a munição? Oração, nome de Jesus e sangue de Jesus. Amém? Ficou entendido então esse texto da história de Davi? Amém? Quem sabe você nunca tinha pensado nisso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode só ler, a gente tem que entender. Então quem sabe você nunca tinha pensado assim, mas era um Golias ali naquela hora, né? Um gigante contra Davi. Por que ele pegou 5 pedras? Porque ele enxergava mais na frente. Se os 4 irmãos vierem defender Golias, eu já estou preparado com as minhas pedrinhas aqui, ó. Então não importa quantos problemas venham contra você ou contra mim. Se nós estivermos com o sangue de Jesus nos cobrindo, nós temos as pedras suficientes para ir contra os gigantes. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?